Oi, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Antes da gente iniciar, vou fixar o tema aqui pra gente começar. Vou pedir um pouquinho de paciência porque eu vou aguardar minha parceira aqui pra gente começar, viu? O assunto de hoje é 5 coisas que eu aprendi na terapia. Vou fazer a live de hoje aqui com a Elaine. Desculpa, com a Aline, perdão. Só um momento, tá, pessoal? Acho que eu consegui fixar o tema. Me falem, por favor, me dê um feedback aqui se vocês estão vendo. Ó, a Aline acabou de chegar. Enquanto isso, pessoal, me dê um feedback, por favor. Estão vendo, estão ouvindo, tá tudo ok pra vocês? Oi, tudo bem, Aline? Oi, oi, tudo bem, Ana Rúbia? Boa tarde, tudo bem? E Tá. vocês? Boa tarde todo mundo. Tá conseguindo me ouvir legal? Vamos esperar o feedback do pessoal aqui para saber se estão conseguindo nos ver e nos ouvir tudo ok. Eu vou, inclusive, conectar aqui Uhum. também para poder ir olhando, porque caso a gente tenha qualquer problema técnico, como aconteceu ontem, nós tivemos algumas pequenas intercorrências durante a live que atrapalhou um pouquinho. Então, vou acompanhado aqui também para a gente ter certeza que está tudo ok. Você está me vendo? Está me ouvindo, Aline? Sim, sim, normal. Certo. Acho que o pessoal também tá vendo a gente direitinho, estão mandando os joinhas aí. Pessoal, como eu disse antes, o tema da live de hoje, ele é 5 coisas que eu aprendi na terapia. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o fato de fazer terapia, sobre a terapia em si, sobre o trabalho de um psicólogo, vocês também podem mandar as perguntas de vocês, que nós vamos responder tudo aqui, né, Aline? Sim, sim, claro. Você quer se apresentar para o Isso pessoal antes mesmo. da gente começar? Bom, eu sou a Aline, né, psicóloga. Eu trabalho na área clínica já tem 4 anos. É, Sou instrutora de aprendizagem pelo GEC, né, que é um grupo de educação, ética e cidadania, aqui em Itaúna, para adolescentes. No mais, né, agora, ampliando a área, né, e a rede de atuação, eu entrei para o Therapy para o serviço do atendimento, né, da modalidade online. Deixo aqui, né, em registro, Ana Rúbia, que o cadastro do EPSI foi aprovado Ai, que ontem, ótimo! né? Sim, sim, né? Saiu a liberação e aprovação. Então, assim, estou em dia, né, com o que é solicitado pelo CFP, né, pelas exigências, para estar atuando aí também no mercado. Sim, pessoal, só É para isso. explicar mais ou menos o que a Aline falou aqui pra gente, é o seguinte, porque nesse momento o nosso conselho liberou, mesmo para quem não tem essa autorização, né, do IPSI, que é o nosso Sim. registro, né, que é o nosso conselho que coloca para a gente se registrar online, mesmo quem não tem, por causa da pandemia, está podendo proceder com os seus atendimentos para o online, mesmo os atendimentos que são presenciais estão indo para o online. E como nem todos os profissionais têm esse registro, alguns estão solicitando, alguns estão tendo interesse em prosseguir com esses atendimentos online, sejam os presenciais, sejam novos pacientes, e é muito importante que a gente verifique, sim, a regularidade desse profissional. Nesse momento, todos estamos autorizados, mas a gente entendendo que a pandemia vai passar, dentro de poucos dias a gente já não vai mais estar precisando ficar em quarentena, estamos torcendo por isso, né? Então, entendendo por esse lado, Muito. a gente sabe que em breve a gente precisa continuar atento aí sobre a autorização desses profissionais que estão fazendo atendimento, para que a gente procure profissionais que estão regulares, que estão se dedicando aí para conseguir fazer esses atendimentos online, né? Sim, sim, isso Certo, mesmo. Aline? Você quer começar a falar um pouquinho do tema pra gente? Então, vamos lá, né? É, o tema são cinco pontos, efeitos, resultados, né? 5 coisas que aprendi na terapia. Eu gostaria de iniciar a minha fala, né, a partir do momento de como as pessoas chegam até a terapia para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, tá ok? Então,
as pessoas chegam, né? Como que as pessoas chegam na clínica? As pessoas chegam querendo respostas imediatas, as pessoas chegam em busca de diagnóstico, as pessoas chegam com uma narrativa de uma demanda endereçada para o outro, né? Assim, a necessidade de entender por que que isso aconteceu comigo, por que que o namorado terminou, né? Sempre endereçado, às vezes procurando uma aprovação, né? Mais pela via da moralidade, que é eu tô certo, eu tô errado, né? Assim. Sim. E aí, o que que acontece? Dentro desse recorte, né, que é muito presente na clínica, eu gostaria de enfatizar que existe o início, né, que entre o início e o resultado e o efeito, existe aquilo que nós chamamos de processo. Processo é tudo aquilo que se desenvolve, é percurso, processo é evolução. E as coisas se configuram a partir do processo. Tendo o processo agora, né, colocado, eu gostaria de ressaltar duas coisas importantes dentro do processo, que é a abertura que a pessoa se dá, né, para o processo, a disposição, a entrega de como a pessoa quer aquilo, né, quer fazer uso daquilo, quer trazer aquilo para a sua realidade. Porque muitas das vezes a gente fala muito, mas a dificuldade está na ação, na atitude, né? Então, a partir do momento que a gente dá essa abertura, o primeiro passo às vezes é o mais difícil, mas vem aí o medo, porque a gente não sabe o que é que a gente vai encarar, né? Assim, muitas das vezes o psicólogo tá ali para acolher, para receber, mas a gente também não sabe o que é que vai vir, né? Quando a gente abre a porta do nosso consultório, né? Assim, a cada pessoa que chega é um novo caso. E aí, um outro ponto importante também que eu gostaria de colocar é a relação terapêutica. É muito importante estabelecer, estreitar vínculo ali dentro do setting, porque se você não confia no psicólogo para abrir, né? Se você não confia no psicólogo de uma certa forma, na questão de ética e do sigilo, como que você vai se entregar para esse processo? Então, eu gostaria de deixar, né, esses dois tópicos que eu levantei, que é a relação terapêutica e que é essa questão da abertura e da disposição para o início e a partida. Para os colegas psi, eu separei 2 livros de dicas, que são livros que eu já fiz a leitura e que eu, de uma certa forma, gosto e trabalho, que é esse aqui, de Richard Bucher, A Psicoterapia pela Fala, e esse aqui também, O Fio das Palavras, de Luiz Cancelo. Esses 2 livros, eles auxiliam, eles dão base para os colegas psi na atuação da prática na clínica. Então, são livros com uma didática de fácil leitura, que ajudam e auxiliam, assim, é suporte. Eu, às vezes, quando eu estou com alguma dúvida, eu já tenho o meu marcadinho, eu vou pegando e vou lá, né, tirar o... Tá vou lá pegar de socorro. Né? Sim. Sim. E completando o que você está dizendo aí, eu acho que a gente consegue já entrar de cara no primeiro tópico que a gente separou para 5 coisas que a gente aprende na terapia. Porque quando a gente pensa nessa ideia de medo, né, de ir para a terapia, o que esperar da terapia, e agora? Tô no processo terapêutico, tô dentro da sala, e agora? A gente tem muito um tabu, né? Que procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, não é necessariamente algo para quem quer se descobrir e se amar, é coisa pra gente doida. E a gente vem desconstruindo isso, ó, já faz bem um tempo, né? Terapia não é para quem é doido, para quem é louco, né? Que é o que eles falam aí a grosso modo. Terapia é para quem quer se conhecer. Terapia é para quem quer aprender a se amar, se cuidar. Terapia é para quem quer entender os seus próprios limites. É para quem quer resolver questões do passado para não influenciar
tanto, né, no seu futuro para combater a ansiedade, para melhorar a depressão, para a gente conseguir nosso amor próprio, melhorar nossa autoestima, enfim. A terapia não é pra gente doida, a terapia é pra quem quer se amar, é pra gente inteligente, é pelo contrário, né? Sim, sim, com certeza. A terapia é para todo mundo, né? Não necessariamente quem tem um problema, quem tem um transtorno mental, né? Assim, a gente sabe que o conceito de saúde dentro da psicologia é outro, né? Não significa apenas estar ausente de uma doença, porque de repente eu Sim, posso estar doente, mas eu posso ter uma saúde mental e um estado mental bom que eu consiga lidar com esses sofrimentos cotidianos, né? Assim, sem isso me sim. comprometer. Sim, até Então, porque, como um segundo tópico, eu acho que a gente já pode elencar logo que o conhecimento, o autoconhecimento, né, ele é o melhor caminho que a gente pode encontrar para se conhecer, se amar, se cuidar. Autoconhecimento, ele é a ponte para o autocuidado acontecer. E autocuidado, pessoal, é extremamente necessário para todo mundo. Vamos nos cuidar, vamos nos priorizar, vamos entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Não tem como eu definir para o outro o que é bom e o que é ruim para mim, se eu não sei o que é bom e o que é ruim para mim. O primeiro passo para eu impor os sim, meus limites, para as pessoas me entenderem, me ajudarem, é que eu demonstro o que eu preciso, não é, Aline? Não tem como a pessoa me ajudar com sem saber o que eu certeza. quero, se nem eu sei como que o outro vai saber me ajudar. Sim, sim. E aí, Ana, eu tinha colocado aqui também nessa questão do autoconhecimento. Por que que é importante, gente, o autoconhecimento? Porque eu vou usar o termo expressão, né? Quando a gente nasce, a gente expressa comunicando através de uma forma, né, não verbal. Então, assim, primeira coisa, quando a gente nasce, o médico já dá um tapa na bunda da criança, do neném, para o neném chorar. Então, antes mesmo da gente ser inserido na linguagem, que isso que é a fala, né, que conecta, que une, que organiza, a gente nasce e a gente vai estabelecer ali através das emoções. Então, assim, Sim, criança muito pequenininha, às vezes quer um brinquedinho do coleguinha, não sabe pedir, vai bater. A criança que está no supermercado dando birra porque quer, né? E aí entra o autoconhecimento, porque eu vou trazer as funções executivas. Porque as funções executivas que são, de uma certa forma, a ponte, né? sim, Dessas funções, no caso, por exemplo, com relação à regulação, com relação ao autocontrole, com relação a essa questão de flexibilidade com pensamentos e comportamentos, né? Assim, muitas das sim, vezes a gente vê adultos dando birra, muitas das vezes a gente vê adultos chorando. Não que chorar é errado, chorar é um recurso, inclusive, muito pontual, né? Assim, na maioria das vezes a gente chora e alivia. Mas assim, todas as brigas vão terminar em choro, né? Como assim? Né? A gente, de uma certa forma, precisa sim. atentar para isso que se repete e, de uma certa forma, trabalhar para obter resultados mais assertivos. Sim, e considerando também que quando a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente para de repetir certas coisas. Porque, como você mesma disse, a gente vê adultos que dão birra aí porque não sabem expressar a forma que querem as coisas, como querem, quando querem, e não sabem respeitar que talvez outras pessoas não queiram também, enfim. E quando a gente entende dessa forma, a gente percebe que isso é uma repetição, que talvez esse adulto que dá a birra está dando birra desde criança, que não aprendeu desde pequeno. Como que a gente pode se comunicar, como que a gente pode expressar a emoção para outra pessoa entender e acolher isso. Ou talvez isso também pode vir de um trauma, de tentar se expressar e não ser acolhido, mas entender que não está no mesmo local, não está com a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, porque a gente muda todos os Sim, dias e que isso não precisa se repetir. A gente se acostuma até com os padrões ruins, infelizmente. É um certo vício, né? Quando a gente entra num padrão que a gente permaneça ali dentro. E não precisa ser assim, pessoal. A gente consegue progredir nesse sentido. A gente consegue mudar, ressignificar, a gente consegue alterar esses padrões, alterar essas crenças, né?
como você diria, acredito eu, Aline, ter essas crenças, né? Para que isso não se repita tanto, né? Sim, sim, com certeza, é isso mesmo. E aí a gente Isso já consegue mesmo, até entrar num exatamente. terceiro ponto. Olha, já falamos dois pontos que a gente aprende na terapia, pessoal. Que terapia é para quem se ama e quer se cuidar, e que o autoconhecimento é um caminho muito bom para se seguir. Num terceiro ponto, agora acho que a gente pode falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade e autoconsciência. O que você acha, Aline? Sim, claro, claro, também elenquei, né, nos meus tópicos aqui, coloquei como sendo responsabilização, né, o ato de se implicar, o comprometimento, né, assim, se você quiser falar, trazer um pouquinho mais a respeito Sim, dessa autoconscientização, não sei se sim. é isso que a gente está falando, mas eu acho que Sim, tá é dentro, exatamente isso que né? você disse, faz muito sentido, pessoal, porque quando a gente coloca essa autorresponsabilidade, muitas vezes a gente pensa que ela está vindo como um peso. Nossa, eu vou ter que me responsabilizar por tudo que eu falar, sentir, viver, fazer, causar, enfim. E não, a autorresponsabilidade, ela vem para deixar mais leve, porque você se responsabiliza por algo que é seu. E se é seu, é genuíno, é sua verdade. Você não tem que se justificar para o outro dessa forma. Então, essa autorresponsabilidade, ela vai vir como uma leveza e não como um peso. Assim também funciona a autoconsciência. Quando você pratica isso, quando você vive isso, você está evitando de empurrar uma culpa para um outro, você está evitando porque é um trabalho dobrado. Você tem que entender o que está acontecendo, procurar um culpado e justificar essa culpa do outro para que isso não te fira de um jeito mais profundo. Então é muito trabalhoso. Não justifica a gente empurrar uma culpa para o outro dessa forma, uma responsabilidade, se isentar de consciência nesse sentido, para poder trabalhar em Sim, dobro para o outro, sendo que quando a gente faz isso pela gente mesmo é mais leve, é menos doloroso, é menos árduo depois que a gente faz, né? Porque o caminho para isso muitas pessoas têm bastante dificuldade, mas não é impossível, né, Aline? com certeza, sim. E acrescentando, né, complementando a fala da Ana Rúbia, eu listei aqui a palavra, né? Assim, que tem tudo a ver, que entra nessa questão da responsabilização e da implicação. A gente aprende, né, na psicoterapia, que a palavra, ali naquele momento, ela se faz valer, né? A gente fala, a gente escuta, a gente muitas vezes sente o peso disso, isso provoca uma autocrítica e isso, de uma certa forma, influencia. Então, o que que acontece, gente? A palavra, ela, por ser um instrumento de fala, né, um dos principais instrumentos de fala dentro da psicoterapia é pela fala. Tanto que ali naquele ambiente, no setting, do profissional com o psicólogo, do profissional Com o com o, paciente. com o paciente e do paciente com o meio externo, ele se reestrutura, né? Porque ali ele entende que a palavra tem um valor e que ali o Sim, mundo dele está sendo expressado, né? Está sendo de uma certa forma dirigido para uma reeducação no campo da linguagem, para trazer esses benefícios. Então, a palavra, o discurso é uma coisa muito importante dentro do processo e isso é levado para fora nisso que a Ana Rubio acabou de falar, que é a autoconscientização, a autorresponsabilização, né? Essa questão do implicar e do comprometimento. sim, e acho importante a gente falar assim sobre o Sim, quanto a claro. palavra do paciente é validada, né, dentro da terapia, né, Aline? A gente dá voz para esses sentimentos que Sim, muitas vezes estão ali guardados, sufocados, sendo sufocados por anos, e quando existe a oportunidade de trazer isso à tona, é muito libertador. Acho que aqui a gente poderia até elencar o próximo tópico, né? Dessas foi. 5 coisas que a gente aprendeu na terapia, que é possível lidar com as nossas emoções. Pessoal, isso é o segredo quando a gente descobre que é possível lidar. Muitas pessoas falam controlar as próprias emoções, outras pessoas falam entender, mas o importante é que é possível lidar com as nossas emoções. Quando a gente descobre que é possível extravasar o que a gente sente,
em doses, aos poucos, à medida que a gente vai sentindo, e não como um emaranhado, uma bola de neve que vem e derruba tudo que está pela frente, a gente consegue se relacionar melhor com os outros, a gente consegue se ouvir melhor, a gente consegue lidar melhor com tudo que a gente vive e sente com o nosso passado, com o nosso presente, com a nossa expectativa de futuro. Tudo faz mais sentido, né, Aline? Com certeza, com certeza. A gente está acostumado a ver o mundo em caixas, né? É bom, Sim, é ruim, é certo, é errado. E aí, dentro da terapia, a gente trabalha na desconstrução dessa caixa, né? Assim, não estar dentro de uma caixa, tá tudo bem, desde que você se sinta bem com isso, né? Assim, então, a sim, gente trabalha com essa proposta de desconstruir padrões, né? Aquilo que te machuca, que te invade, né? De uma certa forma, que prejudica o seu desenvolvimento enquanto potência humana, né? sim. Tem uma pesquisa que eu vi uma vez, agora eu não vou recordar a fonte, mas é que os japoneses, eles, eles queriam ensinar que as crianças tocassem violino, desde quando elas, de uma certa forma, de uma menor idade. E aí separaram-se em 3 grupos e fizeram essa repetição da amostra, né? No caso, que era ensinar o violino para as crianças. E aí, esses 3 grupos ficaram divididos da seguinte forma: um grupo aprendeu tocar violão, uma porcentagem menor, violino, quer dizer, me desculpe, numa porcentagem menor. Um outro grupo, o segundo grupo, ele, de uma certa forma, criou repulsa, né, ranço de violino. Quando cresceu, as crianças já não suportavam nem ver mais. E num terceiro ponto, aonde que ficou um maior grupo de crianças, foram que as crianças elas tiveram um comprometimento, né, no seu desenvolvimento, porque elas foram forçadas a fazer essa tarefa na qual elas não tinham as habilidades que precisariam. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O que eu estou falando com isso, nesse sentido? Que não adianta eu querer fazer uma coisa se eu não me conheço. Às vezes eu posso estar afetando o meu Sim, próprio desenvolvimento pessoal, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho habilidades com números, mas eu posso, de uma certa forma, para tentar melhorar e resolver e fazer um curso de engenharia ou alguma coisa que seja do tipo que envolva matemática, que me exija, né? Mas eu não sim. vou ter um resultado suficientemente bom enquanto na psicologia devido às minhas habilidades. E isso é importante a terapia nos faz entender, né? Assim, a Sim, pegar e a colocar no lugar. sim. E acho que com isso que você diz, a gente já pode até entrar no nosso quinto tópico das 5 coisas que a gente aprende na terapia, que seria uma vez que a gente se entende, que a gente se conhece, que a gente entende os nossos limites, as nossas vontades, a gente consegue tomar decisões e agir em prol de algo. Tomar decisões é algo muito difícil para as pessoas, porque a gente entende que Sim, quando a gente decide por algo, a gente está abrindo mão de outras possibilidades. Mas quanto mais consciente a gente está, quanto mais a gente se conhece, e quanto mais consciente é a nossa decisão, mais a gente tem facilidade de aceitar a nossa própria decisão, porque muitas vezes a gente decide por algo e nem a gente aceita. Por incrível que pareça, é estranho da gente falar assim, mas é a verdade. Muitas vezes nem a gente aceita as nossas próprias decisões. E lutar por algo que a gente não aceita, que a gente não concorda ou a gente não quer, é muito mais difícil, pessoal. Então, quando a gente aceita, a gente conhece, a gente entende a nossa vontade, o nosso desejo, que a gente consegue tomar uma decisão consciente,
agir fica muito mais fácil. Eu tenho certeza que se a gente colocar para você duas opções, Aline, como você deu o exemplo dos números e da matemática, claro, considerando que sim, você pode se desafiar e buscar aprender sim, mas considerando a sua Sim, facilidade, se a gente colocar para você um desses dois livros que você mostrou como seu preferido aí, seu livro de cabeceira, e um livro de matemática, engenharia, geometria, sei lá, você com certeza, por afinidade, escolheria o que você se sente melhor fazendo, o que você se sente mais apta a entender, que seria um dos seus livros preferidos aí, né, de psicologia. E, pessoal, o que a gente sim, está sim, tentando com demonstrar certeza. aqui é que é possível se desafiar, aprender algo novo, sim, e que isso é muito bom, mas que se você quiser se manter na sua zona de conforto, também tá tudo bem. Melhorar uma habilidade que você já tem e se tornar ótimo naquilo também é muito bom. Aprender algo novo e também ser bom em algo novo é ótimo, mas se você quiser desenvolver algo que você já tem de habilidade, também tá tudo bem. Mas o importante é que você entenda, que vocês entendam, né? Que está fazendo isso por você. Você está fazendo isso porque você gosta, porque você quer, porque é algo que você se sente bem fazendo. Isso é muito importante, né, Aline? Sim, sim, com certeza. O mundo é um lugar, né, que é para caber todo mundo, né? Assim, que seja com Sim. as diversidades, que seja com os gostos, né? Por mais peculiar que seja, cada um tem a sua forma de existir, né? E isso, de uma certa forma, faz toda a diferença quando a gente entende, né? Sim. Exatamente, Aline. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação para o pessoal. Vamos relembrar os 5 tópicos, pessoal. Nem eu sei se eu vou conseguir lembrar todos aqui agora. Primeiro, terapia é para quem se ama e quer se cuidar, não é pra gente doida. Segundo, não me lembro do segundo por ordem, mas eu sei que nós falamos sobre autoconhecimento ser o caminho. Acho que era esse o segundo, né? Sim, responsabilização, né? Isso, autoconsciência e Autorresponsabilização, autorresponsabilidade. autoconsciência. Isso. Depois Sim, falamos sim. sobre ah, lidar com as emoções, que é possível sim lidar com as emoções. E por último, agora falamos que quando a gente consegue passar por esses fatores aqui, a gente chega na hora de decidir e agir. Que aí já é meio caminho andado para a gente ter sucesso nas nossas decisões, né? Para a gente se dar bem com o que a gente quer, com o que a gente gosta. Afinal de contas, se a gente vai se sentir bem, se sentir feliz com as nossas decisões, com o que a gente está vivendo, não tem outros motivos assim tão fortes, já que eu estou dentro de um processo terapêutico e resolvendo as questões passadas para lidar melhor com as de hoje, a tendência é que a gente tenha sucesso e felicidade nas nossas decisões, né, Aline? Sim, sim, com certeza. E isso tudo, né, gente, de uma certa forma, se a gente for parar para pensar, resulta também em posicionamento, né? O posicionamento, de uma certa forma, é um posicionamento mais ético, né? É porque se a gente trabalha com desconstrução, a gente não vai pela lógica do que é certo e errado, né? Então, assim, um posicionamento mais ético, um posicionamento mais assertivo, né? Assim, nessa tomada com a tomada de consciência, né? Porque aí eu vou entender Sim, o meu lugar no mundo, né? Como que eu funciono, é, como eu configuro e estabeleço as minhas relações, e isso faz toda a diferença. O exercício de autocrítica também, né? De uma certa forma. sim, É claro que não dá para generalizar quantitativamente quais são os benefícios, os resultados e os efeitos, né? Assim, é claro que isso é possível de ser feito, mas através de uma pesquisa e amostra. O que a gente está sim. fazendo aqui no caso, né? Assim, seria mais fácil se a gente trouxesse, apresentasse um caso específico, porque aí a gente conseguiria levantar para vocês em Mensurar, dados, né? né? Isso que Sim. a gente está falando, porque os avanços, eles são significativos, mas num primeiro momento, como a psicoterapia é muito individual, ele acontece internamente. Então, a pessoa que primeiramente sente as mudanças e vive o processo e os efeitos, né? Sim, não Então, adianta a assim, gente pegar um se a caso gente... individual e trazer, porque cada caso é um caso, pessoal. É a máxima, né? É essa ideia de que cada caso é um caso. Mas é verdade, pessoal, porque a gente não Exato. pode mensurar o nosso progresso se baseando no progresso de outra pessoa.
Não adianta a gente ver o nosso resultado se a gente entende que a gente percorreu um caminho diferente do da outra pessoa, porque isso seria injusto e até cruel com a gente mesmo se a gente fizesse. Pessoas que têm possibilidades diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes, vão ter resultados diferentes de outras pessoas. Então, isso é normal e mensurando dessa forma seria até um pouquinho cruel com a gente mesmo. Mas o que nós estamos tentando demonstrar aqui para vocês é que existem caminhos e que a terapia te ajuda a encontrar esses caminhos para que você percorra com mais segurança, com mais certeza, com mais firmeza. Quando você diz, Aline, você fala tomar consciência, eu acho que a gente pode ir até um pouquinho além ainda e dizer tomar posse da nossa consciência, tomar posse de um posicionamento, Sim. tomar posse do que é meu e do que não é, do que eu defendo e do que eu não defendo, do que eu quero Sim. e o que eu quero que as pessoas saibam sobre o que eu quero. Porque é mais fácil as pessoas entenderem o que eu estou oferecendo quando eu sei o que eu estou oferecendo. Porque se é confuso para mim, com certeza vai ser confuso para os outros também, né? Sim, sim, com certeza. E a partir do momento que eu vou posicionando, né, eu consequentemente vou me definindo, né? Então, é tudo isso que a Ana Rúbia acabou de falar. Sim. Antes da gente encerrar aqui, Aline, eu quero agradecer todo Ah, mundo que está aqui conversando com a gente, todo mundo que está aqui assistindo, né? Todo mundo que chegou, que marcou presença sim. aqui com a gente de alguma forma. Pessoal, muito obrigado pela companhia. A gente está fazendo lives para vocês e por vocês. Esperamos assim que hoje mais tarde tem live de novo, né? Mais tarde tem a Sabrina. A gente vai fazer uma live falando sobre um date comigo mesma, um encontro comigo mesma, eu e eu, né? Enfim. E eu e a Sabrina vamos estar aqui mais tarde conversando com vocês sobre isso. Espero vocês aqui mais tarde também. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto que a gente acabou de falar aqui, sobre coisas que a gente aprende na terapia, podem mandar um direct pra gente. A gente também pode abrir uma caixinha de perguntas depois para vocês falarem com a gente. E a gente vai responder com todo prazer. Seja tanto por direct, seja postando um vídeo, seja chamando vocês para conversar. Nós ficamos à disposição aqui, né, Aline? Sim, sim, com certeza. Eu gostaria de perguntar se o exemplo que eu dei do violino eu consegui fechar. Eu dei um desfecho, todo mundo conseguiu entender? Ficou claro, Ana? Pra mim tá ok. Deu? Tá Pra mim tá ok? ok. Tá. É Pessoal, porque. acredito Sim, que sim. se vocês quiserem responder aqui também, se tiverem alguma dúvida, também podem perguntar. Aproveitem enquanto a gente ainda tá aqui. Vamos aproveitar da Aline aqui, gente. Ai, ai, um abraço, um beijo para todos que entraram, que eu vi, né, Meirelle, muito obrigada pelo comentário. Cíntia, Uli, abraço, beijo, tô com muitas saudades. Meus seguidores, que eu tô vendo Sim, aqui, tô vendo o pessoas do pessoal, tá todo mundo canal, entrando, dando tchau pra gente. Muito obrigada, viu, pessoal, pessoas por cada um. Nós tivemos alguns pelo colegas também aqui do carinho. Therapy conversando com a gente, aqui assistindo a gente também. Muito obrigado, cada um de vocês que está aqui usando o seu tempo para conversar com a gente, para ouvir um pouquinho do nosso assunto, né, Aline? E nós nos deixamos à disposição para Sim. vocês. Caso vocês queiram fazer perguntas também, podem mandar um direct e a gente vai deixar uma caixinha de perguntas depois. E, pessoal, vamos agradecer também a Aline pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo comigo e trazer informação para vocês. Muito obrigado, viu, Aline? Adorei nosso Por bate-papo. Que seja o nada. primeiro de muitos. Verdade, gente, primeira live minha, né? Aí eu fiquei Nossa, você pensando, saiu meu Deus, super o que que eu vou bem, encheu a gente fazer? de Como que eu informação boa. faço? Sim, Ai, foi muito ai. bom aí, você arrasou, viu? Mas aí, como se diz meu irmão, e ele tá aqui, né, na live, eu tô olhando aqui, tô vendo, um abraço. É, ele falou comigo antes de eu entrar, Aline, pra que você tá nervosa? Quem sabe faz ao vivo. Eu falei, pronto. Pra quem tava nervosa, mais um pouquinho de pressão não é nada, né? Nada, nada, nada.
Mas Sim. Mas é isso, primeira vez Aline. é É assim assim mesmo. mesmo. Primeira vez a gente fica um pouquinho nervosa, mas eu falo assim que o pessoal já tá cansado de ver minha cara aqui nessa tela, porque eu tô aqui direto, eu venho aqui falar com eles direto, e eu adoro fazer as lives aqui com vocês também. Então o pessoal tá meio cansado de me ver aqui já, mas pessoal, obrigado, tá? Obrigado pela paciência de ficar me assistindo aqui. Aline, muito obrigada, pessoal, muito obrigada a todos vocês. Obrigada a Tenham uma ótima vocês. tarde e mais tarde à noite a gente se vê. Voltem aqui para assistir a próxima live mais tarde. Obrigada, Aline. Beijo, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.